Olá pessoal, uma declaração bombástica feita por Flávio Bolsonaro, né, em entrevista exclusiva a Paulo Figueiredo. Em um podcast, ele declara que Moraes está foragido. Você vai ficar sabendo em um vídeo também que o advogado Jeff Schickini, ele pergunta a Felipe Martins, abre aspas, por que você declarou, ou melhor, por que você não delatou Bolsonaro? E a resposta de Felipe Martins vem na contramão do destino e pega todo mundo de surpresa, e você vai ficar sabendo nesse vídeo também que Flávio Bolsonaro faz um vídeo polêmico que circula na internet e que pode mudar o rumo da política brasileira. Antes de nós assistirmos o vídeo, eu peço encarecidamente que você se inscreva no canal aqui. É de graça, não paga nada. Ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos. Eu vou contar para vocês o que vai acontecer com o nosso Brasil a partir do dia 1 de agosto. Vocês não vão acreditar. E você que não apoia o que o atual governo Lula está fazendo junto com Alexandre de Moraes, siga este perfil e assista este vídeo até o fim, em apoio ao meu pai e ao nosso país. Deixe sua opinião nos comentários e mande este vídeo para o máximo de pessoas para que entendam o que está acontecendo com o nosso Brasil e o que vai acontecer a partir do dia 1 de agosto. Meus amigos, vou falar algo aqui importantíssimo e que eu não vi quase ninguém comentando na internet. Vocês chegaram a ler a decisão do Alexandre de Moraes no inquérito que ele abriu contra mim e está usando agora para colocar uma tornozeleira eletrônica e praticamente manter o presidente Jair Bolsonaro numa prisão semiaberta? Dá uma olhada nesse trecho aqui. As condutas de Eduardo Nantes Bolsonaro e Jair Messias Bolsonaro caracterizam claros e expressos atos executórios e flagrantes confissões da prática dos atos criminosos. Ou seja, primeiro o Alexandre de Moraes não precisa nem fazer investigação, ele já dá a decisão antes mesmo, de iniciar o processo, ainda em fase de inquérito policial. E ele fala ali o seguinte, em especial os crimes de, aí vem lá no final, atentado à soberania, artigo 359-I do Código Penal. Você já olhou esse artigo? Vamos dar uma lida nele aqui. Artigo 359-I. Negociar com o governo ou grupo estrangeiro ou seus agentes com o fim de provocar atos típicos de guerra contra o país ou invadi-lo. Isso aqui, gente, é praticamente uma declaração de guerra contra os Estados Unidos. Mas como eu e Paulo Figueiredo temos dito, sempre partimos da premissa que o Alexandre de Moraes está disposto a dobrar a aposta, porque ele só sabe fazer isso. Isso aqui é basicamente, uma declaração de guerra contra os Estados Unidos. É um xingamento. É dizer que os Estados Unidos é uma ditadura e o Brasil, sim, vive uma democracia. Justamente no momento em que nós deveríamos fazer o oposto. Acalmar os ânimos, voltar a uma normalidade democrática onde exista uma separação e harmonia entre os poderes, libertar os presos políticos, acabar com a censura, também através das redes sociais, enfim, ter uma postura de país verdadeiramente democrático ocidental e não uma republiqueta de bananas. E ainda há senador que acha que vai vir aos Estados Unidos e vai resolver essa questão só tendo uma boa conversa. Nada mais ingênuo. Pelo menos, de tão esdrúxula que está a situação, não vão conseguir lograr o máximo que poderia alcançar de uma visita dessa, que seria mais um acordo caracu, prolongando o sofrimento dos brasileiros. Poderiam escolher entre a desonra e a guerra. Escolheram a desonra e ainda terão a guerra. Que Deus abençoe o Brasil e que Deus abençoe os Estados Unidos da América. Nós venceremos. Hoje, um dos homens mais resilientes do país. Tem meu respeito, o respeito dos brasileiros. Para a gente finalizar, você se sentiu pressionado naqueles 6 meses injustamente preso a ser um colaborador, a ser um delator como Mauro Cid delatou falsamente inocentes? Sem dúvida, doutor. Assim, eu nunca cogitei essa possibilidade, inclusive deixei claro em correspondências, em comunicados que acabaram chegando à imprensa que essa possibilidade não existia. Eu jamais cometeria uma injustiça contra inocentes para me livrar da injustiça que eu estava sofrendo. Essa é uma lição, inclusive, que alguém que soubesse que Santo Tomás de Aquino é da Idade Média e não do Iluminismo saberia que foi uma lição que a gente recebeu do grande Sócrates. Eu faço menção a isso de forma explícita, mas sim, havia, por exemplo, tão logo fui preso, sai uma reportagem na revista Veja dizendo que eu era o próximo alvo, a próxima pessoa na lista de delações esperadas. Pouco tempo depois, de forma totalmente antiética, antiprofissional, é vazado
com uma tentativa de ameaçar a minha esposa de prisão, um documento para a Veja, tentando atribuir a ela uma carta escrita por militares, supostamente escrita por militares, porque eu não tenho como confirmar se foi escrita ou não por eles. Ou seja, começa a haver todo tipo de pressão dessa natureza, por meio de advogados, inclusive com pessoas convidando os advogados para jantares, que eles não aceitaram, evidentemente, com todo tipo de pressão, além dos fatos que nós já relatamos ali. Foram quase 90 dias sem visita da minha esposa, sem qualquer visita de natureza, de qualquer outra natureza, enquanto eu estava preso. Períodos de isolamento, períodos, inclusive, de pressão para que eu concedesse o consentimento para... E por que você não delatou? Porque não havia o que delatar. Não havia o que delatar. Primeiro, não havia o que delatar porque eu não tomei contato com esses fatos. Eu não conhecia, para mim, são totalmente estranhos ao meu conhecimento, reuniões, discussões. E segundo, porque tudo que eu testemunhei naquele período, tudo que eu testemunhei, por exemplo, nas conversas que eu tive com o presidente Jair Bolsonaro, foi um homem preocupado com o país, um homem que estava preocupado com o que podia acontecer diante daquela situação, preocupado, inclusive, com a ebulição social que poderia vir da forma como as coisas estavam ocorrendo naquele momento. Eu me recordo, inclusive, que o presidente, expressando preocupação, ele se lembrou do seguinte fato. Em 2014, a presidente Dilma Rousseff é reeleita e uma semana depois tem início as manifestações que acabam no impeachment dela. Uma semana depois, o sul, o sudeste do país, depois o nordeste, todo o país, começam a fazer movimentos pelo impeachment da Dilma Rousseff. Evidentemente, aquilo já vinha de uma grande instabilidade trazida pelo governo, problemas econômicos, mas aquilo, evidentemente, trouxe instabilidade para o país. Então, o presidente estava preocupado com coisas dessa natureza. Se naquele momento, com a reeleição da Dilma Rousseff, em uma semana, os grupos se organizaram para fazer o impeachment, agora talvez possa haver coisa muito pior, porque as pessoas na rua, e não era esse talvez o sentimento do presidente Bolsonaro, mas as pessoas na rua expressavam um sentimento de injustiça, um sentimento de que havia algo errado. Então, era essa a preocupação do presidente Bolsonaro, foi isso que eu testemunhei, em muitas ocasiões, inclusive, estive com o presidente Bolsonaro, a pedido de um dos filhos dele, o vereador Carlos Bolsonaro, que estava nos Estados Unidos, onde a esposa dele trabalhava, onde ele estava ali acompanhando o nascimento da filha dele, e ele me pedia, poxa, vai ver como está meu pai não está bem, está com problemas de saúde. Quando eu ia conversar com o presidente, tudo que eu via era um homem preocupado com o Brasil. Então, jamais eu me dignaria a falar mentiras contra um homem que eu jamais vi fazer coisa errada, que teve a vida toda revirada, processo após processo tem sido engavetado, tem sido arquivado porque não encontram nada. Então, jamais me dignaria a fazer isso. E deixei de forma muito clara. Não delatei, não irei delatar e não fiz isso porque não há o que delatar. E eu não falarei mentiras, não falarei nada que possa causar injustiça ao presidente, a outras pessoas, a quem quer que seja. Eu preferia como prefiro até hoje, sofrer uma injustiça do que ser injusto com outra pessoa. Porque é isso que importa. Eu não respondo apenas à minha consciência, respondo também a Deus e sei que prestarei conta dessas coisas. Depois dessa entrevista aqui com Jeff Chicchini e Felipe Martins, a gente tem outro vídeo que Jeff Chicchini também traz, né? Mais uma revelação bombástica que eu vou trazer no próximo vídeo para vocês. Antes eu quero trazer o vídeo aqui de Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro está sendo entrevistado por Paulo Figueiredo, lá no podcast do Paulo Figueiredo, e ele diz o seguinte: onde está Moraes agora neste momento? A gente sabe que Moraes está em Roma, né? E aí, investigações levaram a saber Donald Trump, e Donald Trump foi lá, aproveitou e já aplicou a lei Magnitsky. Agora que o bicho vai pegar. Agora sim, lá no início do vídeo, tinha um banner lá dizendo que é guerra. Agora é guerra de verdade. E eu vou mostrar para vocês o que Flávio Bolsonaro está dizendo aqui no vídeo. Corta comigo aqui. Primeiro que é bizarro, né? Não foi delação minto, foi em sede de interrogatório, mas antes ele tinha participado da delação, algo que é proibido em lei, né? O juiz participar da delação do réu, mas quando começou a transmitir a audiência de instrução e julgamento no STF, o Moraes ele interrompeu o Cid, quando o Cid mencionou Paulo Figueiredo, para dizer o seguinte: Paulo Figueiredo é um foragido da justiça. Só que você nunca foi citado. Nunca foi. O Moraes já foi citado e não respondeu. Então, eu acho que já vale, né, botar o Moraes foragido aí, ou fugitivo, como quiser, né, da justiça americana. Pelo menos no conceito dele. Mas ele, eu diria que é melhor ser foragido da justiça brasileira do que da americana. É difícil falar esse papo dizendo que o Brasil vive uma democracia e os Estados Unidos é que tá fazendo uma ditadura, né? Uma lawfare contra ele, coitado. Aí é que tá.
Aí é que vem o Primeiro que é segredo. bizarro, né? Aí é que vem o segredo. Olha só. Se você faz a gentileza aqui, ó, segue Diário Resumido, que é do Paulo Figueiredo. O cara é fera, viu? Cientista geopolítico, entrevista muitas pessoas, inclusive Flávio Bolsonaro que tá ali. E pode ter certeza que ele tá nos Estados Unidos, é por isso que ele tem voz. Lá nos Estados Unidos ele tem voz, então por isso que ele fala o que tem que falar. Ai, desculpa, ao contrário de nós aqui. Ao contrário de nós aqui que não podemos falar nada. Mas vamos lá, pessoal. Agradeço vocês por terem assistido até aqui. Se inscreva no canal. E não esquece de ativar o sininho das notificações. Olha só, tá vendo o rodapé aqui embaixo aqui? 2026 é ano de eleição. E a gente quer ficar forte. A direita tem que ficar forte no país. Compartilhe esse vídeo aqui até pro seu amigo esquerdista aí. Só pra ver o jeitinho dele. Comenta aqui embaixo, nem que se for uma vírgula. Até o próximo vídeo.